Minha mãe destruiu meu casamento e agora implora para eu cuidar dela. Meu nome é Eduardo. Cresci em uma família onde as aparências eram tudo. Meu pai, um bem-sucedido cirurgião cardíaco, era uma figura distante, mais presente nas paredes adornadas com diplomas do que em minha vida cotidiana. Minha mãe, Dona Helena, era a arquiteta meticulosa dessa fachada impecável. Ela ditava cada detalhe. As escolas que frequentei, sempre as mais tradicionais e caras, os amigos que eu podia trazer para casa, apenas os de famílias boas. E até o esporte que pratiquei. Tênis, claro, pois era elegante. Eu era mais do que um filho. Era um projeto. Um projeto que deveria refletir o sucesso dos meus pais e perpetuar o legado da família. A pressão era constante, mas sutil. Um comentário sobre uma nota apenas B+, um suspiro de decepção quando eu preferia ler a sair para um evento social, um olhar de reprovação quando manifestava alguma opinião que fugisse do script familiar. Aos 18 anos, segui o caminho traçado. Ingressei na faculdade de medicina. Não por paixão, mas por obrigação. Era o que se esperava de mim. Durante os anos de faculdade, mergulhei nos estudos, tornando-me não o melhor aluno, mas um aluno suficientemente bom para não decepcionar. Minha vida social era praticamente inexistente, à exceção de alguns poucos amigos que minha mãe tolerava. Foi durante a residência em cardiologia, seguindo os passos do meu pai, que meu mundo desabou. Ele sofreu um infarto fulminante. A ironia não passou despercebida por ninguém. O grande cirurgião cardíaco, salva-vidas de tantos, sucumbiu ao próprio inimigo. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal, foi o colapso do pilar que sustentava a estrutura familiar. Minha mãe, sempre tão controladora, se desintegrou. O mundo perfeito que ela construíra rachou ao meio, e ela se trancou no apartamento da família, um mausoléu de memórias caras e vazias. Foi nesse vazio, nesse turbilhão de luto e da pressão repentina de ser o novo homem da casa, que eu conheci a Sofia. Sofia era residente de enfermagem. Encontrá-la foi um acidente. Literalmente. Eu, exausto após um plantão de 36 horas, derrubei uma bandeja com amostras de sangue no corredor do hospital. Ela estava passando, e sem hesitar, ajoelhou-se para me ajudar a limpar a bagunça. Terceira bandeja essa semana, doutor? Ela perguntou, com um sorriso que não era de pena, mas de cumplicidade. Seus olhos, de um verde profundo, pareciam conter uma centelha de vida que há muito eu não via. Ela era o oposto de tudo que eu conhecia. Vinda de uma família simples do interior, Sofia era autêntica, espontânea, e tinha uma força interior que me fascinava. Não se impressionava com meu sobrenome ou com o apartamento da minha família. Ela me via pelo que eu era, um homem cansado, sobrecarregado e, no fundo, profundamente infeliz. Nosso romance foi um segredo delicioso no início. Encontros rápidos no refeitório do hospital, conversas durante pausas nos corredores, mensagens de texto trocadas durante a madrugada. Com ela, eu descobri o que era rir sem culpa, falar sem medo de ser julgado e simplesmente ser. Quando finalmente me declarei, foi com o coração na mão. Minha mãe. Ela não vai aprovar, Sofia. Sua família. Você não é... Bem, você não é do nosso círculo. Ela me olhou com uma serenidade que me acalmou. Eu não me caso com sua mãe, Eduardo. Me caso com você. Foi a coisa mais corajosa que eu já fizera. Casei com Sofia no civil, com 2 testemunhas. Não houve festa, nem vestido branco, nem lista de presentes. Compramos um apartamento minúsculo com o pouco que tínhamos e mobiliamos com móveis de segunda mão, livros e muitas plantas. Pela primeira vez na vida, eu era feliz. Genuinamente feliz. Minha mãe nunca pisou em nosso apartamento. A reação dela ao nosso casamento foi um silêncio gelado que durou meses. Quando finalmente cedeu e nos convidou para um jantar, foi uma tortura. Esse molho está... interessante, Sofia. É caseiro? Minha mãe perguntou, o garfo suspenso no ar como se estivesse examinando uma amostra patológica. Sou eu que faço, Dona Helena. A receita é da minha avó. Ah, sim, cozinha, regional. O desdém na sua voz era quase tangível. Cada visita era uma batalha campal disfarçada de cortesia. Ela criticava sutilmente a decoração da nossa casa. Tão colorida.
A carreira de Sofia. Uma enfermeira trabalha tanto e ganha tão pouco. Nossas escolhas de vida. Um apartamento tão pequeno para um médico. Sofia, com uma paciência de santo, suportava tudo. Ela é sua mãe, Eduardo. Está machucada. Vamos dar tempo ao tempo. Mas o tempo não trouxe aceitação. Trouxe uma guerra fria. Minha mãe começou uma campanha de desmoralização. Espalhou entre parentes e amigos da família que Sofia era uma caçadora de fortunas, que se aproveitara de mim num momento de vulnerabilidade após a morte do meu pai. A gota d'água foi a gravidez. Quando contei à minha mãe que seríamos avós, esperei, tolo, que a notícia de um neto suavizasse seu coração. Ela ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto uma máscara de granito. Ela te engravidou de propósito, Eduardo. É a estratégia clássica. Agora você está preso a ela para sempre. Tentei argumentar, lutar, defender minha esposa. Mas Dona Helena era uma estrategista nata. Suas investidas eram sempre indiretas, sempre plausivelmente negáveis. Eu só estou preocupada com você, filho. Com o seu futuro. O parto foi traumático. Sofia sofreu uma hemorragia pós-parto e precisou ficar internada por vários dias. Nossa filha, Luísa, era pequena e frágil, precisando de cuidados especiais na UTI neonatal. Eu estava esgotado, dividido entre o hospital onde trabalhava, a ala onde Sofia se recuperava, e a UTI, onde minha filha lutava pela vida. Foi quando minha mãe desferre seu golpe mais baixo. Ela foi ao conselho de ética do hospital e apresentou uma queixa formal contra Sofia. Acusou-a, com falsas testemunhas e documentos forjados, de desviar medicamentos controlados. Era uma acusação grave, capaz de destruir não apenas a carreira, mas a vida de qualquer profissional de saúde. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Sofia foi afastada preventivamente. A humilhação foi pública e brutal. Colegas de trabalho que ela considerava amigos viravam o rosto. O estresse foi tanto que seu leite secou. Eu enfrentei minha mãe, numa discussão épica no apartamento da família. Como você pôde fazer isso? Sua própria nora, a mãe da sua neta. Neta? Ela riu, um som seco e vazio. Você é ingênuo, Eduardo. Como pode ter certeza de que é sua neta? Uma mulher daquelas. Quem sabe quantos outros ela teve? Naquele momento, vi claramente. Não havia limites para sua crueldade. Ela preferia destruir minha felicidade a aceitar que eu tinha construído uma vida fora do controle dela. Cheguei em casa naquela noite pronto para abraçar minha esposa e jurar que lutaríamos juntos. Mas encontrei o apartamento vazio. Havia uma carta na mesa de centro. Querido Eduardo, eu te amo mais do que a minha própria vida, e é por isso que preciso ir embora. Eu não suporto mais. Não suporto ver o sofrimento no seu olhar, a divisão na sua família. Não suporto mais ser o motivo da sua dor. E eu não tenho mais forças para lutar contra uma guerra que nunca escolhi travar. Cuida da nossa Luísa. Ela é o melhor de nós dois, com todo o meu amor, Sofia. Ela tinha ido embora, deixado a cidade. Não deixou rastro. Levara consigo apenas algumas roupas e a dor insuportável de deixar a filha para trás. Algumas semanas depois, recebi a notícia através de um amigo de um amigo. Sofia sofrera um aborto espontâneo pouco depois de se mudar. A perda do nosso segundo filho, somada à dor de estar longe de Luísa, a levou a uma depressão profunda. Minha mãe, quando soube, disse apenas: "Veja, ela nem era forte o suficiente para ser mãe da sua filha." Foi o fim. Peguei Luísa, ainda um bebê de colo, e me mudei para outra cidade. Cortei todos os laços. Mudei de número, deletei redes sociais. Para minha mãe, eu simplesmente deixei de existir. Os primeiros anos foram de luta. Criar Luísa sozinho, enquanto tentava reconstruir minha carreira em um novo hospital, foi a batalha mais difícil da minha vida. As noites eram longas, marcadas pela saudade de Sofia e pelo medo de estar falhando como pai. Conheci a Ana quando Luísa tinha 5 anos. Ela era psicóloga infantil e trabalhava na escola da minha filha. Ana era calma, centrada, e tinha uma maneira suave de se conectar com Luísa, que ainda carregava as marcas do abandono. Nos aproximamos devagar. Desta vez, não havia segredos, não havia pressa. Ana tinha sua própria história de dor, um divórcio difícil, e entendia as cicatrizes que carregávamos. Casar com ela foi uma escolha consciente, madura. Desta vez, a cerimônia foi no jardim da casa que compramos juntos, cercados por amigos verdadeiros.
Luísa foi a florista. Não convidei um único membro da minha família de sangue. Construímos uma vida. Uma vida real, com altos e baixos, com discussões e reconciliações, com jantares de domingo e manhãs de sábado bagunçadas. Ana adotou Luísa legalmente e minha filha finalmente teve a mãe que sempre mereceu. Aos poucos, as feridas cicatrizaram. A dor da perda de Sofia nunca desapareceu completamente, mas tornou-se uma memória respeitada, não uma ferida aberta. Fazia 15 anos que não tinha contato com minha mãe quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas com o DDD da minha cidade natal. Atendi com cautela. Eduardo, sou eu, sua tia Lúcia. Lúcia era a irmã mais nova do meu pai, a única que sempre fora gentil comigo. Mantínhamos um contato raro e superficial, principalmente pelo aniversário de Luísa. Tia Lúcia, tudo bem? É sobre sua mãe, Eduardo. Um frio percorreu minha espinha. O que houve com ela? Ela está muito mal. Diagnosticaram Alzheimer precoce há uns 2 anos. A doença está avançada. Ela está numa casa de repouso, mas ela não para de chamar por você, todos os dias. Diz que seu filho vai buscá-la. Desliguei o telefone e sentei na varanda, olhando para o jardim onde me casei com Ana. A raiva, há tanto tempo adormecida, voltou com uma força avassaladora. Junto com ela, veio uma pontada de algo que se parecia com pena, mas que eu me recusava a nomear. Contei a Ana. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão. O que você vai fazer? Ela perguntou finalmente. O que ela faria por mim? Respondi, minha voz carregada de amargura. Ela destruiu minha família. Roubou a mãe da minha filha. Ela não merece meu perdão. Talvez não seja sobre o que ela merece, Ana disse suavemente. Talvez seja sobre o homem que você é, e sobre fechar uma ferida que ainda sangra. A casa de repouso era um lugar bonito, limpo, mas com um cheiro indefinível de solidão e antisséptico. A enfermeira me levou até um jardim bem cuidado, onde uma mulher frágil estava sentada numa cadeira de rodas, envolta em um cobertor, apesar do calor. Helena, você tem uma visita. Seu filho está aqui. Ela ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos, outrora tão penetrantes e críticos, estavam turvos, sem foco. O rosto, antes tão severo, estava flácido e marcado por rugas profundas. Parecia uma versão esmaecida e encolhida da mulher que eu conhecera. Marco, ela sussurrou confusa, misturando meu nome com o do meu pai. É o Eduardo, mãe. Eduardo, meu menino. Ela estendeu uma mão trêmula, coberta de manchas da idade. Onde você esteve? Eu te esperei por tanto tempo. Sentei-me ao seu lado, meu coração um turbilhão de emoções conflitantes. A raiva lutava contra uma compaixão involuntária. Você se lembra da Sofia, mãe? Ela franziu a testa, um esforço visível passando por seu rosto. Sofia, a moça dos olhos verdes, ela era tão doce, trazia flores para mim. O que será que aconteceu com ela? O Alzheimer havia não apenas apagado sua maldade, mas reescrito a história. Em sua mente confusa, Sofia era uma memória agradável. A injustiça daquilo era tão profunda que eu quase ri. Você a machucou, mãe. Você a fez ir embora. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos turvos. Eu? Não, filho. Eu nunca. Eu só queria que você fosse feliz. Você é um bom menino. Sempre foi. Ela não se lembrava. Não se lembrava das críticas, das acusações, da queixa no hospital, da carta de despedida de Sofia. Seus crimes haviam sido varridos pela doença, deixando para trás apenas um fantasma confuso e assustado. Nas semanas seguintes, tornei-me um visitante regular. Era uma tortura auto-infligida. Eu ia, sentava com ela, ouvia suas histórias confusas e inventadas sobre minha infância. Histórias onde ela era uma mãe amorosa e dedicada. Ela vivia em um mundo paralelo, um mundo onde ela não era a vilã. E então, começaram os pedidos. Me leva para casa, Eduardo. Por favor. Esta não é a minha casa. Eu quero ficar com você. Com a minha netinha. É seu dever. Eu sou sua mãe. Cada por favor era um golpe. Cada menção ao dever acionava um alarme dentro de mim. O mesmo dever que ela usara para me controlar a vida toda. Eu não posso, mãe. Você precisa de cuidados especiais. Mas você é médico.
Você pode cuidar de mim. Eu não quero morrer sozinha neste lugar. A culpa, uma emoção que eu pensava ter superado, começou a me corroer por dentro. Discuti com Ana, perdi o sono, fiquei irritado com Luísa, que não entendia por que o avô estava tão distante. Talvez devêssemos trazê-la para cá, Ana sugeriu uma noite, vendo meu sofrimento. Podemos adaptar o quarto de hóspedes. Eu olhei para ela, horrorizado. Trazer ela para cá, para esta casa, para perto da Luísa, depois de tudo que ela fez? Não, Ana, jamais. Eduardo, ela não é mais a mesma pessoa. Mas eu sou! Explodi. Eu ainda sou o homem cuja vida ela destruiu. Esquecer não é o mesmo que ser perdoado. A crise aconteceu quando a casa de repouso ligou. Minha mãe tinha tentado sair sozinha, caído e quebrado o quadril. A cirurgia foi complexa para uma mulher de sua idade e condição. Fui visitá-la no hospital. Ela estava pálida, cheia de tubos, mas seus olhos se iluminaram ao me ver. Você veio me levar para casa, ela disse, com uma confiança patética. Foi então que eu tomei minha decisão. Ajoelhei-me ao lado da cama e peguei sua mão, agora ainda mais frágil. Mãe, você não pode vir para a minha casa. Suas ações no passado magoaram muitas pessoas. Magoaram-me a mim. E magoaram a mãe da sua neta de uma maneira que não tem conserto. Ela olhou para mim confusa. Eu não entendo. Você não precisa entender, eu disse, minha voz suave mas firme. Você só precisa saber que eu vou garantir que você tenha os melhores cuidados possíveis. Você estará segura, será tratada com dignidade. Mas a sua casa é a casa de repouso. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Então você não me ama. A pergunta mais crua, vinda do lugar mais inocente. Amor é complicado, mãe, eu respondi, sentindo um nó na garganta. Mas cuidado não é. E eu vou cuidar de você. Da minha maneira, dos meus termos. Saí do quarto sentindo o peso de uma geração de expectativas e decepções nos ombros. Não era o filho que ela queria, era o homem que eu precisei me tornar para sobreviver a ela. Hoje, minha mãe ainda está na casa de repouso. Pago por uma suíte privada, com uma cuidadora dedicada. Contratei os melhores neurologistas. Visito-a uma vez por mês. Levo flores, tiro fotos de Luísa, que se recusa a conhecê-la, para mostrar. Finjo que somos uma família normal por uma hora. É um ato de obrigação, não de amor. Um tributo pago ao fantasma de uma relação que nunca existiu. Na minha última visita, ela segurou minha mão com o pouco de força que lhe restava. Você é um bom filho, Eduardo. O melhor que uma mãe poderia ter. Sorri, um sorriso triste e amargo. Tentei ser mãe. Apesar de tudo, tentei. E talvez essa seja a justiça final. Ela vive seus últimos dias na doce ilusão de ter sido uma mãe amada e de ter criado um filho devotado. Enquanto isso, eu carrego o fardo da verdade. Que algumas feridas, mesmo quando o agressor as esquece, moldam quem nos tornamos para sempre. Minha mãe destruiu meu primeiro casamento, mas não conseguiu destruir minha capacidade de amar. Aprendi a amar de novo, a construir uma família de verdade. E aprendi que o dever, quando separado do amor, pode ser uma sentença, não uma salvação. Cuidarei dela até o fim, mas o preço que ela pagou foi perder para sempre o filho que tanto quis controlar. E o preço que paguei foi aprender que o perdão nem sempre é possível, mas a dignidade, mesmo na dor, sempre é uma escolha. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.